Que privilégio, né? Temos estar aqui na casa do Senhor, feriadão prolongado, muita gente passeando, viajando, descansando, merecidos descansos, e nós temos o privilégio de poder estar aqui juntos, mais uma vez, para bendizer o nome do Senhor, para adorá-lo, bendizê-lo e entregar a Ele a nossa adoração, o nosso melhor, amém? Você está animado comigo para isso? Que legal! Hoje, eu e pastor Daniel Cristo estamos aí numa incumbência, né, de servir a duas igrejas, né, a nossa igreja e a nossa igreja co-irmã, a Igreja Batista Central de São José dos Pinhais. Então, hoje pela manhã eu estou aqui, ele está lá, e à noite a gente inverte, então para os irmãos também ficarem aí cientes por dentro disso, amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo para o livro de Colossenses, capítulo 3, verso 14, eu vou ler só esse verso, mas eu queria que você considerasse o entorno do verso, os outros versículos que aí estão, que também são base da nossa reflexão nesta manhã. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero identificar aqui nessa manhã, né, pessoas queridas que estão conosco. O João, que está visitando, mas, né, João? João é de casa, né? Quando está em Curitiba, é de casa, né? Que alegria ter o João com a gente. Aqui também tem meu xará, o Jean Munhoz, primeira vez que está conosco, com a família, né? Que alegria ter vocês com a gente também. Deus abençoe. Quem está do lado do Jean? O Jean é esse cara bonitão aí. Todo Jean é bonitão, né? Quem está aí do ladinho, dá um cumprimento aí, por favor, aí, em nome da igreja, né? Quem mais? Tem mais alguém que é a primeira vez que está aqui? Eu vi um irmão ali. É a primeira vez, irmão? Não. Já veio outras vezes, né? Segunda vez. Que legal. Que bom ter você com a gente também. Sinta-se bem à vontade. Acho que nós outros somos de casa, né? Muito bem. Quero ler com vocês, então, esse texto, e aí pedir que Deus aplique ao nosso coração o texto. Colossenses, capítulo 3, verso 14. Diz assim o texto sagrado. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo, o vínculo perfeito. Amém? Vamos orar? Paizinho, esta é tua palavra, porção viva, Pai, do Senhor. Esta palavra, ela é capaz de produzir em nós algo tremendo, maravilhoso, poderoso. E é por isso que nós oramos ao Senhor nesta manhã, suplicando que o Senhor nos envolva a todos, sem exceção. Nós que aqui estamos, aqueles que estão acompanhando através das mídias sociais, que a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor possa nos levar a um entendimento que ainda não tivemos. E que Deus, ao receber esta palavra, ela em nossos corações possa de fato encontrar guarida. E uma vez, Pai, que aqui abrigada ela esteja, possa germinar, produzir frutos que o Senhor espera seja produzido em nós. Oramos assim, gratos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você encontrar alguém, não é? Com aquela bombacha, aquele traje bem típico, você logo diz o quê? Este é um? Você vê, vocês estão afiados, né? Se você encontrar alguém com uma gaita de fole, com aquela saia toda bonitona, não é? Xadrez verde, tocando, você diria, ele é um escocês. Muito bem. Se você encontrar alguém na rua, não é? Com uma roupa toda amarela, especial para combater incêndio, um capacete, não é? Vermelho, você diria, ele é um? Muito bem. Vocês estão afiados, hein? Não precisou nem ensaiar. E se você encontra um discípulo de Jesus na rua, como é que você vai identificar que ele é um discípulo? É a respeito disso que o apóstolo Paulo está falando aqui, e é isso que queria compartilhar com vocês. O amor é a marca de um discípulo. O amor é a marca de um discípulo. Onde você encontrar o amor, ali tem um discípulo de Jesus. O verdadeiro amor, não é? Não é aquele amor, chicletes que tem por aí, né? Você entende quando eu digo chicletes? Chicletes, o doce passa rápido, né? Não é assim? Não é esse amor aí, não. Eu estou falando do amor
verdadeiro, o amor revelado nas Sagradas Escrituras, o amor revelado no próprio Cristo. Portanto, irmãos, como cristãos, nós temos a esperança e a promessa de vida eterna por causa de Jesus, o nosso Senhor, porque Ele nos amou primeiro. E nós cremos na mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho não é outra senão que Jesus morreu em nosso favor. Isso é o amor. Jesus morreu em nosso favor, e pela fé nele, Jesus, nós somos salvos da pena da morte e do pecado. Portanto, meu irmão e minha irmã, esse vínculo perfeito que o apóstolo Paulo cita, esse elo, é o amor, esse amor altruísta, demonstrado por Jesus Cristo. Isto é o amor que, de fato, identificará a pessoa no seu dia a dia como sendo um discípulo de Jesus. O amor de Deus, ele é revelado e manifesto em nossas vidas, e por isso mesmo, ao vivermos esse amor, como o Senhor Jesus espera que vivamos, nós revelaremos também à sociedade, não é, esse amor, e daremos à sociedade evidência da marca de um discípulo. É por isso que os cristãos lá do primeiro século foram reconhecidos como sendo cristãos. Eles foram reconhecidos como sendo filhos de Deus, né, discípulos de Jesus, porque se via neles o amor. E essa deve ser a nossa determinação. Nós precisamos buscar esse amor de tal forma que a gente possa, em todo momento de nossas vidas, praticá-lo. E aí eu queria dizer uma coisa para você. Não é natural em mim, em você, viver esse amor, demonstrar esse amor, praticar esse amor, tá bom? Isso precisa ser intencional. Todos os dias tem de ser praticado. Assim como você que vai para a academia todo dia para cuidar do corpo, não é? E deixar o corpo sarado, deixar o corpo com saúde, você precisa todos os dias praticar o amor. Este é o ensinamento bíblico, é isso que Deus espera de nós. Então eu quero ver com os irmãos nesta manhã, como este amor é revelado, para que a gente possa ter uma ideia de como de fato a gente pode saber se está amando, se está praticando o amor. Então, a primeira coisa que queria dizer com vocês, para vocês, o amor é revelado ao compartilharmos de nossa fé com aqueles com quem convivemos. A pessoa que de fato tem nela o amor de Deus, a pessoa que de fato entende o amor de Deus, vive o amor de Deus, tem a necessidade de compartilhar com as pessoas com quem ela vive a respeito da fé em Jesus Cristo. É parte de nossa responsabilidade como discípulo compartilhar esta mensagem, a mensagem de esperança. A mensagem que o mundo precisa, irmãos, é a mensagem do Evangelho de Jesus. É por isso que Jesus, lá em Mateus 28, né, de 16 a 20, antes de subir para o Pai, Ele deu a nós a missão de ir pelo mundo e de compartilhar do Evangelho, pregando esse Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que creia nesta mensagem seja batizado e integrado na Igreja de Cristo. Então, alguém que de fato ama, é alguém que tem um compromisso real com compartilhar o Evangelho de Jesus. Ele precisa, ele tem sede de testemunhar de Jesus, de falar de Jesus. Ele experimentou nele o amor de Deus, ele experimentou em si mesmo, para si mesmo, a graça salvadora, redentora, e ele não consegue guardar isso para si, ele precisa partilhar. Então aqui é um primeiro teste. Você tem tido sede de compartilhar do Evangelho? Você é alguém que tem o desejo incontido no seu coração de falar às pessoas da viva esperança que você carrega dentro de você? O apóstolo Pedro, lá na sua carta, capítulo 3, verso 15, diz assim: antes, santificai ao Senhor Deus os vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por isso, irmãos, a evidência do amor em nós é o desejo de partilhar
a mensagem do Evangelho com outras pessoas. Essa é uma evidência. O amor é revelado nesses momentos. Às vezes nós podemos compartilhar o Evangelho com outras pessoas, simplesmente construindo relacionamentos. Às vezes a pessoa tem aquela ideia de que compartilhar o Evangelho é ir para a praça com um bumbão, ficar batendo lá e cantando uma música, não é, antiga. Não. Compartilhar do Evangelho de Jesus é botar um terno e gravata, pegar uma Bíblia e ir na rua, batendo de porta em porta. Não. Quando você constrói relacionamentos saudáveis, você está tendo a oportunidade, você pode construir a oportunidade de compartilhar o Evangelho com uma pessoa que, se não for através da sua vida, talvez não poderá de outra forma ouvir do Evangelho. Sabe, meu irmão, tem muita gente no mundo querendo saber de Jesus. Eu me lembro de um jovem que ele começou a pesquisar na internet a respeito de Jesus, a respeito da salvação. Sozinho ele começou a buscar o que é que precisava ser feito para ser salvo, o que é que se precisava fazer para ele ter um relacionamento com Deus. E aí ele foi tendo as respostas, e em um determinado momento ele decidiu: eu quero seguir a Jesus, e eu preciso de uma igreja, agora eu preciso descobrir que igreja. E ele começou então a pesquisar as igrejas, e ele chegou à conclusão de que a igreja onde ele gostaria de servir a Jesus era na Igreja Batista. Então ele descobriu lá na empresa onde ele trabalhava alguém que era da Igreja Batista, onde eu participava. E esse amado falou: olha, pastor, fulano de tal, meu amigo, companheiro, está lá, e ele decidiu que ele quer seguir a Jesus e quer seguir na nossa igreja. E ele mora em tal lugar. Eu falei: cara, deixa comigo, porque eu tenho uma célula lá na cidade dele, vou então acompanhá-lo. E comecei a acompanhar esse moço, trouxe para a nossa célula, batizamos esse moço. Hoje ele é membro da primeira igreja batista de Curitiba. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque às vezes a gente acha que é muito difícil de falar do Evangelho de Jesus. Mas as pessoas estão sedentas. A Bíblia diz que os campos estão brancos, prontos para a colheita. Logo, irmãos, através de um relacionamento, através de uma sinalização de boas-vindas, através de você conversar com a pessoa, não é isso? Dialogar com ela, coisas simples. Nós precisamos entender que as pessoas estão ao nosso redor, precisando ouvir do Evangelho de Cristo, precisando ouvir da mensagem de Jesus. E nós que já conhecemos desta mensagem, a partir do momento que nós fomos alcançados por ela, nós não podemos nos furtar a esta responsabilidade. O amor é revelado quando nós compartilhamos a mensagem do Evangelho. Mas o amor também é revelado no modo como nós nos relacionamos uns com os outros. Lembre, Paulo está dizendo que o vínculo, o elo perfeito é o amor. E ele está instigando aqui: pratiquemos o amor, que vivamos o amor. Porque o amor, ele é a identificação do cristão, a identificação do verdadeiro discípulo de Jesus na sociedade. Então esse amor é revelado no modo como nós nos relacionamos uns com os outros. Jesus disse, não é, que todos poderão nos reconhecer como sendo de fato seus discípulos, no modo como nós iríamos nos amar uns aos outros. Você já percebeu o amor que você tem por aquelas pessoas que se tornam irmãos em Cristo de você? Eu não sei se você já parou para perceber, mas dá uma olhadinha aí para os irmãozinhos que estão do seu lado aí. Comece a perceber. Você tem um carinho por essa pessoa, ele não é do seu sangue, ele nem cresceu na mesma cidade que você, nem torce para o mesmo time que o seu, mas você é capaz de amá-lo com tamanha intensidade, não é, pastorzão? Parece que é de sangue. Por quê? Porque quem faz isso é o Espírito de Deus que habita em nós.
nós acabamos sendo atraídos uns para a vida dos outros e amando as pessoas com quem nós convivemos, de tal forma que nós nos sentimos como sendo parte da vida daquela pessoa a vida toda. E não importa o que aconteça, a gente está ligado a eles, a gente não é perfeito, eles não são, mas nós temos isso, e é o que Jesus está dizendo. Às vezes, temos mais empatia, mais facilidade de lidar com o irmão em Cristo, às vezes até do que com pessoas do nosso próprio sangue. Por quê? Porque isso está sendo revelado na pessoa de Jesus que habita em nós. E esse amor que Cristo derramou sobre as nossas vidas, este amor, ele é manifesto na maneira como nós lidamos uns com os outros. Isso significa, irmãos, que amar os outros da maneira como Jesus pretendia que nós amássemos, não da maneira como nós queremos. E Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. Não é do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que Jesus amou. Agora eu te pergunto, como é que Jesus amou as pessoas? Incondicionalmente. Ou seja, para nós não tem alternativa, né, Neide? Tem de ser incondicionalmente. Pastor, mas e aquele irmãozinho que não desce nem com Coca-Cola? Você conhece alguém que não desce nem com Coca-Cola? Aquele irmãozinho é principalmente a pessoa que você precisa amar, entendendo que precisa sem impor condições. Irmãos, esse é o desafio do cristianismo. E lembre, o amor é a marca, é aquele que nos identifica como sendo discípulos de Jesus. Se nós amarmos, então será em nós reconhecido que de fato somos discípulos de Jesus. Então nós precisamos amar a todas as pessoas indistintamente. E amar é fazer o bem. Daqui a pouco a gente entra um pouquinho mais nisso. Mas nós precisamos amar as pessoas. Não importa. Nós precisamos entender que o amor proposto por Jesus é este amor incondicional. E também, irmãos, esta é uma das maneiras de compartilharmos o amor de Jesus com os outros. Porque quando você ama as pessoas indistintamente, você vai alcançando estas pessoas a tal ponto de aquilo tocar a vida da pessoa. Tem coisas que a gente faz que não é fácil. Eu me lembro que ainda no início do ministério, pastoreando adolescentes, um certo dia, nós estávamos indo levar um grupo de adolescentes em casa e a gente foi levar um garoto. E era uma região mais delicada da cidade, perigosa, já era muito tarde, e esse garoto surtou dentro do veículo, desceu e foi na rua escura, andando. E eu, de ímpeto, desci, orientei o tio de Berenice que estava conosco dirigindo o veículo, falou: olha, por favor, leve os meninos com Berenice, e eu vou atrás desse garoto. E fui no meio da rua, escuro, perigoso. Depois, você é louco, como é que você faz um negócio desse? Mas é o ímpeto. E eu fui atrás daquele garoto, o bicho andou muito, e eu tive quase que correr para alcançar o abençoado, 1,5 km lá na frente. E quando eu o alcancei, já, no lugar mais perigoso do bairro, o que você está fazendo aqui? Ele falou: eu vim aqui, você saiu do carro desse jeito, como é que você faz um negócio desse? Não, mas por que você não foi embora? Não, como é que eu vou deixar você aqui? E aí a gente começou a conversar. Passados alguns meses, anos, aquele garoto, já homem, agora disse assim: olha, o que marcou a minha vida e mostrou que você realmente me amava e me preocupava foi o fato de você ter ido atrás de mim naquele dia. Às vezes, irmãos, serão coisas, a vontade de falar bem a verdade, era de falar assim: quer saber de uma coisa? Então, eu sei que vocês são gente melhor que eu, vocês não iam fazer isso. Mas não dá. Quando em nós o Espírito Santo de Deus habita, como que você vai deixar um garoto, adolescente, não é ainda que já quase completando 18, mas como é que eu ia deixar aquele garoto sozinho lá? É impossível, a consciência cristã não permite. E é disso que o texto sagrado está tratando. E às vezes a gente tem a tendência de esperar o amor, desejar ser amado. E esse é o problema da sociedade hoje. Ela está querendo para ela, não é? E não entende que este amor que Deus
propõe precisa ser um amor altruísta. E essa é a terceira forma de realmente vivermos o amor que queria compartilhar com vocês. O amor é revelado no comportamento altruísta. Enquanto a cultura secular, não é? A cultura da sociedade como um todo, do mundo, é uma cultura que promove uma vida individualista, egoísta, né, onde o indivíduo está preocupado consigo mesmo e a vida dele é mais importante e vem em primeiro lugar. A palavra de Deus nos encoraja a sermos contraculturais. A palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos ensina, não é? Ela nos incentiva, nos orienta, manda que nós sejamos altruístas, que a gente haja de maneira diferente de como o mundo age. E aí? É marca desta sociedade as pessoas serem autônomas, interessadas só em si, egoístas ao máximo, buscar para si, quer o sucesso a todo e qualquer custo, ele precisa ser importante, ele precisa alcançar os seus objetivos, não importa como e de que maneira. E às vezes a gente vê isso, não é, demonstrado de todas as maneiras, em poemas, em filmes, em séries, né, em músicas e às vezes até em canções evangélicas. Mas o que as Sagradas Escrituras nos induzem, o que ela nos sugere, o que o amor poderoso de Deus, maravilhoso de Deus, atrai é para a prática de um amor altruísta, um amor que coloca o outro em primeiro lugar. Aí bagunçou tudo, né? A gente quer para a gente. A gente quer satisfazer o nosso desejo, a gente quer satisfazer a nossa vontade, a gente quer que os outros se encaixem no nosso modo de pensar, no nosso modo de ser, no nosso modo de agir. Mas as Sagradas Escrituras vêm, Jesus se manifesta como sendo um Deus altruísta, e Ele entrega, e Ele dá, e Ele vem para amar incondicionalmente. E aí, irmão, irmã, eu e você precisamos entender que, se de fato queremos ser discípulos de Jesus, temos que estar dispostos a, de fato, demonstrar o amor de Deus. E esse amor de Deus vai levar o outro em consideração. O amor de Deus vai priorizar o outro. Pastor, mesmo aquele. É isso. Devemos ser altruístas em vez de egoístas. Eu queria que você olhasse para dentro de você agora e respondesse: você tem sido altruísta ou egoísta? No seu relacionamento conjugal, relacionamento com os seus pais, com seus filhos, na sua empresa, seus negócios, no dia a dia da sua vida, seja sincero. Porque se você for sincero, e de alguma maneira o Espírito Santo mostrar que você está sendo egoísta, irmão, eu queria que você dissesse, queria que você entendesse o seguinte: você está correndo sérios riscos. Por quê? Porque se você tem sido egoísta, a evidência desse amor não está em você. Pastor, mas quem de nós não é egoísta? Entenda, nós lutamos todos os dias, é por isso que eu disse que todos os dias nós temos que intencionalmente desejar viver o amor de Deus, praticar o amor de Deus. Mas nós não podemos achar que vai acontecer por acaso, tem de ser intencional. Então, meu irmão, fazer essa retrospectiva, fazer esta análise interior é fundamental. Você tem amado de forma altruísta, priorizando o outro? Devemos fazer o que pudermos para colocar os outros antes de nós mesmos. Tudo que não queria ouvir nessa manhã é um negócio desse, né? Mas este é o amor perfeito, o vínculo perfeito, o elo perfeito, não é? O amor de Deus revelado é aquele que prioriza o outro antes de nós mesmos. Por fim, o amor é revelado na prática de ações concretas. Devemos procurar maneiras de ajudar os outros. Quando escolhemos amar os outros, estamos mostrando a eles o amor do próprio Cristo. Porque só o amor de Cristo é capaz disso, não é um amor nosso.
Então, quando nós decidimos amar e praticarmos aquilo que Jesus ensinou, o que de fato estamos fazendo é evidenciar a pessoa de Jesus. E ao amar as outras pessoas, não é? E ao amar os outros, as pessoas reconhecerão que nossas vidas são diferentes, irmãos. São diferentes daquelas outras que estão aí na sociedade. Se você de fato amar como Jesus deseja que você ame, não é? Se nós amarmos como Jesus de fato deseja que amemos, as pessoas olharão para nós e verão em nós pessoas diferentes. Seremos capazes de compartilhar a mensagem de esperança que só se encontra em Jesus. E as pessoas então nos ouvirão, elas darão ouvidos à nossa mensagem, porque elas veem em nós que de fato Jesus Cristo é real. Porque se Ele mudou a nós, se mudou o Jean, esse cara terrível, difícil, complicado, opa, acho que pode mudar a mim também, né? É esta a mensagem. Portanto, pense em algumas maneiras tangíveis de demonstrar amor a alguém em sua vida. Por exemplo, e aí eu queria dizer o seguinte, quando a gente fala isso, é fácil você pensar assim, vou fazer isso para minha esposa, vou fazer para os meus filhos. Amar quem nos ama é mole, irmãos. Principalmente o texto sagrado, ele está se referindo àquelas pessoas que você não tem muita alegria em amar, não. Entenda, repito, amar é voluntariamente, intencionalmente, decidir fazer o bem, talvez a quem você acha que não merece. Talvez a alguém que você não gostaria de fazer, mas fazê-lo mesmo assim, porque você é um discípulo de Jesus. Então, umas sugestões que eu dou aqui, por exemplo, você pode escolher um ato de serviço. Amar a pessoa por meio de um ato de serviço. Servir alguém, fazer alguma coisa para essa pessoa, um serviço para ela, limpar a casa dela, né? Talvez pagar as contas dela, dar uma oferta para ela, não sei. Uma palavra de encorajamento. Olha, irmãos, as pessoas estão tão massacradas, né? Tão em si mesmas, afogadas por conta de tanta demanda, sendo o tempo todo exigidas ao máximo no trabalho, né, na sua formação, nos convívios, porque é uma competição diabólica que toma conta da sociedade mundial e as pessoas se sentem só mais um número no meio da multidão e de repente você chega com a palavra e diz, olha, eu quero dizer que você é uma pessoa show de bola, hein? Quero dizer que você é pessoa trabalhadora, porque eu te admiro porque você é fiel. Pastor, mas tem um tanto de defeito? Sim, mas você não é para você olhar para o defeito, é para você encorajar a pessoa. Você, bota fé em você, hein? Acredita em você. Você consegue fazer isso? Porque às vezes a gente fica esperando que alguém venha, né, e dê um tapinha nas costas da gente, vem esperando que alguém venha, né, e dê um empurrão na gente, mas a gente nunca faz isso com ninguém. Então você pode amar alguém, encorajando alguém. Nesse exato momento, o Espírito Santo de Deus está colocando no seu coração alguém. Saia daqui. Primeira coisa que você faz, manda uma mensagem. Depois liga para a pessoa, enfim, sei lá eu. Aquilo que o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração. Por meio de um presente especial, você imagina? A pessoa está lá, não é aniversário dela, não é nada. Ele está lá, de qualquer forma, vivendo lá, no dia, nem está pensando. De repente, recebe um presente seu. Percebeu? Um presente especial. Não é uma camisa que você não usa mais, você deu para a pessoa, não. Um presente especial, que vai comunicar assim, olha, eu lembrei de você. Pode ser Pix. Opa, com certeza, pode ser até um Pix. Isso mesmo, você entendeu, Nite? Por meio de um toque físico, e aqui eu faço uma observação, um abraço desprovido de más intenções. Às vezes, irmão, você só precisa de um abraço, não é isso? Você já viu aqueles testes sociais, né, que eles fazem nas ruas? A pessoa fica lá, né, com uma plaquinha assim, dizendo, ganhe um abraço, ou me dê um abraço, coisa do gênero. Quantas pessoas se revelam numa ação dessa? Porque às vezes a pessoa só precisa de um abraço sincero, desprovido de qualquer intenção.
Só um abraço, para que ela se sinta acolhida. Às vezes, não é? Um toque que você dá na pessoa, sincero, honesto, com amor, sem más intenções. Ou então, um tempo de qualidade. Dedicar tempo para aquela pessoa saber que você está ali para ouvi-la, para dar atenção a ela. Você não está pensando em outras coisas, você não está... E às vezes a gente faz esse link só para quem é da família da gente, quem mora debaixo do mesmo teto. Claro, obviamente, a nossa responsabilidade com os nossos, não vou nem entrar nesse mérito, mas isso tem a ver com as pessoas ao nosso redor. Às vezes, tem alguém na sua vida, no seu trabalho, no seu condomínio, né? Na sua, ali, no seu ir, no seu vir, pessoa com quem você todo dia está trombando aí e que só precisa de um tempo de qualidade. Enfim, use todas essas situações e outras que o Espírito Santo de Deus possa mostrar a você como oportunidade para amar as pessoas. Porque quando nós amamos, nós demonstramos a evidência do Deus vivo, a realidade do Evangelho. Concluo dizendo o seguinte: tire um tempo, nesse exato momento, para considerar sua própria vida. Como é que você tem vivido? Você realmente tem praticado o amor? Lembre, o amor é a marca de um discípulo. O amor é a marca de um discípulo. Não é um título. O que diz que eu e você somos discípulos não é um título que eu e você carreguemos. Não. O amor é esta marca. As pessoas o conhecem a você como discípulos de Jesus pela maneira como você ama as outras pessoas. Eu me lembro que ainda no ensino médio, não é, uma situação dentro da sala de aula, conversando com o professor, um garoto identificou em mim o cristianismo, e ele veio: você é cristão? Eu disse: sim, eu sou cristão. E ele disse: eu também sou. Todo temeroso, mas eu sabia da conduta daquele moço, e não parecia muito que ele era um cristão. Se, ao responder esta pergunta, você identifica que, como aquele garoto, você não está bem enquadrado como discípulo de Jesus, eu quero desafiar você. Que hábitos você pode mudar hoje? O que você pode fazer agora para começar a construir uma identidade de fato de um discípulo? Lembre, o amor é o vínculo perfeito. O que significa dizer vínculo perfeito? Paulo está dizendo que o amor é o laço que une inteligentemente todas as coisas. O amor é o laço que evidencia honra e glória para o eterno Deus. Com seus olhos fechados, com sua cabeça curvada aí no seu lugar, eu queria orar com você, e depois nós vamos cantar esta última música, encerrando este culto da manhã. Mas, irmão, eu queria que você pudesse responder a você mesmo. Você tem esta marca em você? Você tem esta marca em você? O amor é a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. Não o amor superficial vendido nas esquinas da nossa sociedade, mas este amor altruísta que olha para o outro, demonstrado na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Este amor que é capaz de se entregar, de se doar, mesmo para aquele que não aceita este amor.
Sabe, meu irmão, minha irmã, esse é o desafio do cristianismo. Amarmos como Cristo amou. E é este amor que em nós nos identificará como verdadeiros discípulos dele. Portanto, nesta manhã, quando o Espírito Santo de Deus passeia no nosso meio e fala ao nosso coração, nos exortando, dizendo: olha, quem ama de fato compartilha do Evangelho. Quem ama se relaciona intencionalmente, de maneira boa com os outros. Quem ama pratica. Quem ama oferece alguma coisa. Quem ama faz. Quem ama, queridos, com toda a singeleza do coração. Quem de fato está disposto a evidenciar a pessoa de Jesus, brilha neste mundo a luz de Cristo. Esse é o nosso desafio. Este é o chamado cristão. Esta é a proposição do eterno Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu e você só seremos completos e realizados se de fato vivemos isso. Porque nós fomos chamados, fomos construídos, fomos criados para glorificar a Deus, para evidenciar a imagem dele em nós. Fomos criados à sua imagem e semelhança. E quando em nós se encontra este amor derramado por Jesus, e que em nossos corações, em nossas vidas, em nossas mentes se pode encontrar, através da ação poderosa do Espírito Santo exercitado na sociedade, transforma verdadeiramente a sociedade. Paizinho, esta manhã eu e os meus irmãos, mais uma vez, gratos por teu amor manifesto na pessoa de Jesus e que foi oferecido a cada um de nós. Pai, nós queremos dizer a Ti: ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Deus, para que, de um modo como só o Senhor pode fazer, cada um de nós que ouviu esta mensagem saia daqui disposta, Pai, a viver este amor e a praticar este amor. Deus, mesmo em situações e circunstâncias que sejam difíceis, mesmo em situações complicadas, mesmo em situações, ó Pai, onde a gente acha que não vale a pena, nos dê a coragem e a ousadia de amar, e de amar incondicionalmente